Glória a Deus, aleluia. Coisa boa. Vocês estão bem mesmo, de verdade? Aleluia. Eu preparei uma mensagem com muita dedicação, né, com muito carinho para trazer para vocês. Quando foi hoje à tarde, já perto de vir para a igreja, Deus disse: eu não quero que você fale sobre isso. Mas rapaz, quase que eu digo para ele: mas rapaz, eu me dediquei tanto. Mas ele ministrou no meu coração para compartilhar com vocês sobre a importância de nós amarmos ao Senhor. Você ama o Senhor? De Gênesis a Apocalipse, nós temos tantos homens e mulheres de Deus que se destacaram, dentre outras coisas, porque eles amavam ao Senhor. O salmista Davi, ele se tornou um exemplo para a gente, né, de um adorador que verdadeiramente amava ao Senhor. Se você abrir sua Bíblia no Salmo 18, você vai ver Davi dizendo: eu amo o Senhor, né? Força minha, rocha minha. E ele começa a salmodiar ao Senhor. Lá no Salmo 116, ele diz assim: eu te amo, Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e o meu clamor. E nós conhecemos algumas histórias maravilhosas de Davi, desde a sua juventude. Todo filho de Deus conhece as histórias de Davi. Mas eu queria dizer para você nessa noite, Davi não teria sido um grande rei de Israel, não teria cumprido o chamado de Deus na sua vida se ele não verdadeiramente amasse ao Senhor. Amém? Vocês estão aqui hoje? A Bíblia é o grande livro que fala do amor de Deus por nós. Onde quer que você leia a sua Bíblia, você vai encontrar um Deus que nos ama. Um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos 5, versículo 8, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Diga assim: Deus me amou primeiro. Você crê que Deus te amou muito? Ele te amou e Ele te ama. E a Bíblia, de fato, é um livro que narra o grande amor de Deus pelas nossas vidas. Tudo que está registrado na palavra de Deus, o foco maior é o amor de Deus por cada um de nós. A Bíblia não é o livro do nosso amor por Deus, mas ela é o livro que revela o amor de Deus por cada um de nós. Você crê que a Bíblia é assim? Amém. Aleluia. Agora, vamos ser bem transparentes hoje à noite. Deus, Ele nos amou primeiro. Deus nos amou de tal maneira. Deus investiu pesado em cada um de nós. Amém. Mas a verdade é, Ele nos amou, mas nós também podemos amar ao Senhor. Amém? Nós podemos ser alvos do amor de Deus, receptores desse amor. Sermos gratos por tão grande amor em nossas vidas. Vocês estão aqui, amados? Aleluia. Eu comecei a perceber que nós destacamos muitos os personagens da Bíblia por seus atos heróicos. Daniel na cova dos leões, de repente Moisés atravessando o mar vermelho, José, como foi fantástico a sua trajetória. Mas se você examinar com muito carinho a vida desses homens e mulheres de Deus, você vai perceber, eles amavam muito ao Senhor. Eles amavam a Deus intensamente. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje à noite. É o grande desejo do pastor de vocês. É o grande desejo do meu coração. Ter uma igreja cheia de homens e mulheres que amam verdadeiramente a Jesus. Que amam a Deus intensamente. Que amam ao Senhor com atos, com atitudes, com palavras, com louvores, com um comportamento, com um testemunho,
com a sua família, com tudo o que você é, com tudo o que você tem. Diga assim comigo: eu amo Jesus. Aleluia. Todos aqueles que amaram a Deus intensamente na Bíblia, eles se destacaram. Onde quer que você encontre uma pessoa que se destacou na Bíblia, essa pessoa amava muito a Deus. E não somente na Bíblia. Se você começar a estudar a história da igreja, a história dos heróis da igreja, dos heróis da fé, dos grandes homens e mulheres de Deus, dos grandes avivalistas, de repente Charles Finney, John Wesley, Smith Wigglesworth, todos eles foram homens que amaram intensamente a Deus. Eles estão no rol da história como pessoas que marcaram a sua geração. Eles não apenas passaram pela história, mas eles fizeram a história, não por causa deles mesmos, mas por causa da intensidade do amor que eles tinham pelo Senhor. Amém, amados? Todos nós estamos fazendo a nossa história aqui na terra. Não importa se você é pastor, se você é evangelista, se você é um irmão na igreja, se você é um diácono, se você tem um chamado ou se você não tem um chamado. Você existe para refletir o grande amor de Deus na sua vida. Você pode fazer história amando intensamente ao Senhor. Que legado você vai deixar depois que você partir? Como as pessoas vão se lembrar de você? Era intenso para Deus, era fervoroso para Deus, amava ao Senhor intensamente, ou eles nem sequer vão lembrar do seu nome. Eu posso dizer para vocês, a família de Davi era uma família muito grande. Ele tinha muitos irmãos, e eles eram do povo de Israel. Eu diria assim para vocês, eles tinham uma igreja muito boa, mas a maioria de nós nem sequer sabemos qual era o nome do pai de Davi. O nome dos irmãos, muito menos, mas você conhece bem a Davi. Amém, amados? Aleluia. Davi não venceu um leão, Davi não venceu um urso, Davi não venceu Golias, Davi não venceu várias guerras, porque ele era Davi. Não, mas porque era um homem que dependia de Deus. Amava ao Senhor, tinha uma vida intensa por Deus. Não é de se admirar, muito amor. O maior livro da Bíblia, 150 salmos, amava muito ao Senhor. Quantos salmos, quantas atitudes de coração, quantos momentos de rendição, quanta adoração Deus tem encontrado na minha e na sua vida. Você poderia perguntar nessa noite: pastor, como nós podemos amarmos a Deus intensamente? Como nós podemos não ser deixados para trás e marcarmos também a nossa história, amando ao Senhor com todo o nosso coração? Eu quero compartilhar algumas dicas com vocês hoje à noite, e a primeira delas é ouvindo a Deus. E o profeta, acho que ele entrou em um novo chamado na vida dele. Ele começou no início do culto aqui, e que coisa boa que você chegou cedo na igreja para desfrutar do início do culto. E aqui estava o pastor Max, fluindo sobre ouvir ao Senhor. E ele repetiu isso várias vezes. Pois é a primeira dica que eu digo para você: se você quer realmente desenvolver um amor intenso por Deus, aprenda a ouvir Deus. Aprenda a parar para ouvir ao Senhor. Nós temos tantas passagens maravilhosas que podem ser exemplos para isso. Mas lá em Lucas 10, versículos 38 a 42, eu sei que você está com muita vontade de abrir, mas se não estiver, você pode escutar aqui. Ali fala a história de Marta e Maria. Diz que Jesus entrou naquela família, entrou naquela casa, era um lugar que Jesus amava muito,
um lar que Jesus frequentava com regularidade, mas naquele dia específico, lá estava Jesus ensinando a palavra. Jesus estava na casa de Marta, ensinando a palavra de Deus. Diga assim comigo: Jesus estava na casa de Marta, ensinando a palavra. O que qualquer um de nós, o que qualquer pessoa que ama a Deus deveria fazer quando Jesus está na nossa casa ensinando a palavra de Deus para nós, trazendo revelações de Deus para nós, falando ao nosso coração, trazendo libertação para as nossas vidas. O que qualquer um de nós deveria fazer? Parar para ouvir. E você conhece tão bem a história. A Bíblia diz que Marta estava ocupada com muitas coisas, muitos afazeres, enquanto Maria estava lá aos pés de Jesus, prostrada, ouvindo os seus ensinamentos. A pergunta que não quer calar, número 1 da noite é: quando Jesus está falando com você, você tem dado ouvidos? Você tem parado para ouvir ao Senhor? Existem irmãos que eles dizem assim: pastor, já tem muito tempo que Deus não fala comigo. Eu não falo na cara deles, porque eu tenho muita educação, mas a vontade de dizer, isso é mentira, irmão. Não é verdade que Deus passa muito tempo sem falar conosco. Deus, Ele sempre está falando conosco. Deus sempre está buscando nos alcançar. Deus sempre está buscando nos instruir, se revelar para cada um de nós. Ele faz isso de várias maneiras, mas a forma primária pela qual Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Glória a Deus, pela palavra de Deus. Mas Marta, ela estava ocupada com muitas coisas. Eu já vi alguns pregadores fazer questão de defender Marta, dizer que Marta tinha razão. Afinal de contas, quem é que ia preparar comida para todo aquele monte de gente? E eles argumentam sobre isso. Mas não foi esse o entendimento de Jesus. Eu quero dizer algo para você. Entre o que muitas pessoas dizem e o que Jesus diz, fique com o que Jesus diz. Jesus chamou Marta num canto e disse assim: Marta, Marta, você anda aí quieta e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessário. Maria, sua irmã, escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Perceba que Jesus não estava elogiando a Marta. Pelo contrário, ele estava exortando e mostrando para ela que na hora que Deus está falando conosco, a melhor atitude é parar para ouvir. Algumas pessoas modernas demais, elas não conseguem parar para ouvir Deus. Às vezes, até mesmo escutando pregações, elas não conseguem ouvir Deus. Elas escutam, mas não ouvem. Pastor, misturou um pouco. Pois eu digo para você, nem sequer para Deus é suficiente você estar no mesmo lugar que Ele está. Nem sequer para Deus é suficiente você estar numa boa igreja, com uma boa palavra, uma boa pregação, Deus falando, isso não é suficiente. Quando Deus está falando, amados, mais do que estar presente, nossos corações precisam estar abertos. Com aquela atitude antiga, fala, Senhor, que teu servo ouve. Muitas vezes, durante um período de louvor, Deus já falou conosco. E tem irmãos com a cara para o ar. Será que esse louvor não acaba hoje? Deus falando com você. Perceba que muitas vezes nós ficamos tão cheios de razões, que não somente a exemplo de Marta,
Nós não ouvimos Deus, mas nós criticamos quem está ouvindo Deus. Normalmente, pessoas carnais não gostam de pessoas espirituais. Você nunca vai ver uma pessoa carnal elogiando, louvando, exaltando alguém que é espiritual. Vocês estão aqui? Aleluia. Às vezes nós não paramos para escutar Deus, porque nós temos razões demais. Nós temos muita coisa para fazer. Deixa eu te contar um segredo. Desde que o mundo é mundo, o dia tem 24 horas e a semana tem 7 dias. Ou seja, o seu dia não é menor do que o dia de alguém que ama muito ao Senhor. Não, todos nós temos as mesmas 24 horas por dia. Você sabia que para tudo que você quer na vida, você encontra tempo? Até quando não tem tempo, alguém que quer muito uma coisa, ela faz o tempo. E ela faz acontecer. Já pensou se esse coração fosse expressado para Deus? Um coração disposto a ouvir ao Senhor, independente de qualquer coisa. Disposto a achar tempo, para dar tempo, para ouvir de Deus. Pessoas que amam a Deus, expressam adoração a Deus. Mas quando nós não amamos ao Senhor, como deveríamos, nós somos rápidos para dar desculpas para Deus. O Senhor sabe, Deus sabe que eu não consigo, que eu não tinha tempo, que eu não podia. Mas quando você realmente ama ao Senhor, você encontra tempo para parar e ouvir Deus. Percebo vocês muito empolgados. Aleluia. Mas nós precisamos ser despertados. O mundo chamado cristão, ele está muito superficial, está muito light, está muito pode tudo. E eu pergunto, você está igual ao mundo? Ou você está igual àqueles que se destacaram, porque eram intensos para Deus? Você sabia que qualquer um de nós, em qualquer tempo, em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, nós podemos amar muito ao Senhor? Aleluia. O Evangelho não é sobre o nosso amor por Deus, mas o Evangelho é sobre o amor de Deus que nos alcançou. Nós precisamos detectar, amados, o quanto de Deus nós temos recebido, o quanto deste amor nós temos aberto nossos corações, o quanto nós temos nos expostos, temos ficado exposto a este amor de Deus. Porque se você aprende a estar muito aos pés do Senhor, você vai receber muito de Deus. Perceba que Jesus falou assim: Maria, a irmã de Marta, escolheu a melhor parte. Eu quero dizer para você, você pode escolher, você pode decidir escolher a melhor parte. Você pode escolher ser intenso para Deus. Você pode escolher ser diferente, ser espiritual. Deus, Ele nos percebe. Quando Deus olha para cada um de nós, Beia, Ele percebe a gente. Mas nós precisamos aprender a perceber Deus. Nós não podemos deixar Deus falando sozinho. Nós não podemos deixar virar as costas para Deus. Todo dia Ele está buscando nos alcançar. Todo dia Ele está buscando trabalhar nosso coração. Você não precisa deixar passar 20 anos para ser um crente forte no Senhor, para ser um crente valente no Senhor, para ser um crente corajoso no Senhor. Não, você pode começar hoje, simplesmente parando para ouvir Deus.
Lá em João 14, versículo 21, ele diz assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Perceba que ele disse, aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, este é o que me ama. E Jesus disse assim, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Perceba que ele falou que se nós amarmos a ele, nós vamos guardar os seus mandamentos. Nós vamos parar para ouvir Deus. E quando isso acontece, há uma retribuição. Há um amor derramado por nós. Ele diz assim, e eu me manifestarei a ele. Eu queria que você pegasse isso. Na live que nós tivemos terça-feira, nós falamos no final da mensagem sobre esse se manifestar. Deus, Ele quer se manifestar a nós. Alguns crentes esperam que Deus faça grandes coisas, grandes maravilhas, grandes curas, grandes milagres, mas não estão parando para ouvir Deus, não estão interessados em inclinar o seu coração para o Senhor, em se consagrar para o Senhor. Eles querem os resultados, mas muitas vezes eles não querem o processo. E o processo nem é complicado assim, como muitos pregam. Não. Jesus disse que é simples. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando nosso amor por Deus é intenso, as manifestações dele são visíveis em nossas vidas. Deixa eu falar para você pegar. Quando o nosso amor por Deus é intenso, as manifestações dele em nossas vidas são visíveis. Ele tem prazer em se manifestar. E eu quero dizer para você que quando Deus se manifesta em nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem. O nosso dia a dia precisa ser recheado, não com os pepinos do diabo, mas com as manifestações de Jesus. O seu dia a dia deve ser recheado, não com as broncas de Satanás, mas com as manifestações do poder de Deus. Todo dia, um crente que ama a Deus deve ter experiências com Deus. Deve ter algo de bom para contar. Nessa semana, pastor, aconteceu algo lá em casa, mas nós estávamos orando e Deus agiu e aconteceu. Aleluia. Nosso lar, nossa família deve ser um ambiente não onde o diabo vive cirandando, pintando e bordando, doença daqui, problema dali, escassez dali. Não, nosso lar, nossa família, nossa vida e ministério deve ser um ambiente das manifestações de Jesus. E tudo começa quando você para ouvir Deus. Vocês estão aqui? Como nós podemos amar ao Senhor intensamente? Que dica nós poderíamos ter da parte do Senhor? Eu tenho uma outra dica para você. Esta mesma Maria que nós compartilhamos aqui, irmã de Lázaro e irmã de Marta, a Bíblia fala sobre ela lá em João capítulo 12, e no versículo 3, diz que depois que Lázaro tinha ressuscitado, essa família, ela preparou um banquete para Jesus, recebendo Jesus na sua casa. E lá estava não somente a família, mas os discípulos, todo mundo na casa de Marta e Maria de novo. Diga assim comigo, de novo. E naquele ambiente, olha que me veio fresquinho agora. Quando Jesus está na nossa casa, nós não devemos perder essa oportunidade. Quando você estiver na igreja, não perca a oportunidade de amar ao Senhor intensamente. Não ame a Deus como o mundo diz para você amar, a sua carne diz para você amar, as pessoas dizem para... Não, ame ao Senhor de todo o seu coração.
Esta mesma Maria, agora numa outra experiência, a Bíblia diz que lá estava todo mundo, já era o final do ministério de Jesus. E você sabe que estava profetizado que Jesus, nesses últimos dias, ele seria preso, ele seria chicoteado, ele seria machucado e ele seria condenado e levado à cruz. Chegando esse momento, bem perto desses dias, esta Maria aqui, irmã de Marta, ela percebendo tudo o que estava por acontecer, ela quebrou um vaso de perfume raríssimo, de nardo puro, de grande valor. Para você ter uma ideia, o valor que você ganha de salário durante um ano inteiro. Era um perfume pequeno, mas ela quebrou esse perfume e ela lavou os pés de Jesus com esse perfume e enxugou com seus cabelos. Agora, naquele ambiente, vamos pensar assim, naquela igreja, porque Jesus estava lá, seus discípulos estavam lá, a família que ele amava estava lá, era uma igreja, glória a Deus por isso. Naquele ambiente, existia uma pessoa que resolveu fazer algo que ninguém mais, nem sequer, pensou em fazer. Havia também uma pessoa, que eu sou grilado com essa pessoa, o nome dela é Judas Iscariotes. A Bíblia diz que ele era um dos 12 de Jesus, não era qualquer pessoa. Pensa numa pessoa que eu sou chateado, é com esse tal de Judas Iscariotes. O cara teve a maior chance do universo, de ser um dos 12 de Jesus, andar todos os dias com Jesus, fazer parte da equipe ministerial de Jesus, todos os dias, ouvindo os melhores, mais sublimes, mais poderosos ensinamentos que um ser humano poderia ouvir, vendo os maiores milagres da terra. E o que Judas resolveu fazer? Ser do contra. Tipo assim, essa igreja não presta, não é possível. Lá estava Maria oferecendo algo precioso para Jesus. E do outro lado, quem estava? Judas, criticando. Para que tudo isso? Para que esse desperdício? Para que data show? Sabe que tem crente até hoje que acha que a gente deveria ficar no meio da rua, na praça, ao invés de estar na igreja. Tem crente que critica tudo e qualquer coisa na igreja. Nada pode melhorar na igreja, porque tem que ser pobrezinho de marré, marré, marré. Tudo miserável. Isso é o espírito do diabo, espírito de miséria. Nosso Deus é um Deus excelente. E eu vou dizer algo muito sério para você. Quando você amar intensamente ao Senhor, qualquer um pode lhe criticar, mas Deus vai ficar babando. Deus vai amar sua extravagância. Deus vai amar sua rendição. Possa ser que alguém ache que você é fanático. Para que esse negócio de se prostrar no chão? Para que esse negócio de se ajoelhar? Olha, ajoelhar está na moda ainda. Levantar mãos santas, vai ler sua Bíblia. Lá em Timóteo pode dizer que nós varões devemos adorar o Senhor levantando mãos santas. Por quê, pastor? É sinal de rendição. Amém? Aleluia. Deus se agrada com a rendição, com o exagero do seu coração. Eu quero fazer esse ponto com você hoje à noite. Pessoas que amam intensamente a Deus, elas são incomuns. Traduzindo, elas não são igual à maioria. Elas se diferenciam no meio da multidão. Aleluia. Tem muita gente sendo multidão na igreja. Mas Deus espera que você seja diferenciado.
Não somente tenha a sua carteirinha de crente, não somente bata cartão na igreja, mas seja intenso para Deus. Ame ao Senhor com todo o seu coração. Não pense que Deus está no prédio da igreja esperando você chegar no domingo. Não, mas Deus está no templo do seu coração. Ele habita em você. Seus atos, suas atitudes, suas palavras, seus louvores, sua oração, seu comportamento, seu viver diário deve ser um amor intenso a Deus, uma adoração ao Senhor. Aleluia. Quando qualquer um de nós estamos pregando aqui, nós não somos mais crentes, mais espirituais, não, amados. Nós devemos ser as mesmas pessoas que amam a Deus intensamente. Vai fechar um negócio na rua, você deve ser um crente que ama a Deus e não vai passar ninguém para trás. Aleluia. Amando ao Senhor intensamente, nós vamos ser extravagantes, vamos fazer coisas que ninguém faz, vamos dar gritos que ninguém dá. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor de uma forma que ninguém louva. Aleluia. Crente pode dançar? Pode e deve, cheio do Espírito, cheio da presença de Deus. Crente pode fazer qualquer coisa cheio da presença de Deus, cheio da vida de Deus. Vocês estão aqui? Aleluia. Amando ao Senhor intensamente. E outra dica que eu quero dar para vocês é que pessoas que amam a Deus intensamente, elas são pessoas que consideram, que valorizam, que honram a presença do Espírito Santo. Aleluia. É o projeto de Deus para a sua igreja. Nós não estamos na dispensação da antiga aliança. Nós nem mesmo estamos na dispensação onde Jesus estava presente fisicamente aqui. Houve um dia que Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar outro Consolador. E este Consolador, ele não vai estar acompanhando vocês. Ele vai habitar em vocês. E ele vai estar para sempre em vocês. Pessoas que amam intensamente a Deus, elas consideram a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Elas valorizam essa presença. Lá em Romanos 8,14, ele diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha que coisa fantástica. Todo aquele que é guiado, diga assim comigo, guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. Não dá para ser guiado pelo Espírito Santo se nós não formos íntimos dele. Se nós não considerarmos a sua presença, se nós não valorizarmos as suas instruções no nosso coração. Nós precisamos mesmo nesses dias, buscando amar ao Senhor intensamente, aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu diria para você, sempre vai dar certo quando aquilo que você for fazer, você fazer guiado pelo Espírito Santo. Sempre vai funcionar. Ele nunca vai te colocar numa enrascada. Ele nunca vai te colocar numa furada. Você nunca vai comprar e sair prejudicado quando ele estiver guiando sua vida. Nossa família precisa ser um ambiente do Espírito Santo. Nossa casa precisa ser um ambiente do Espírito Santo. Tudo em nós precisa ser consagrado ao Espírito Santo. Às vezes, morando em alguns lugares no Brasil, nem vou citar nomes, a gente ficava de queixo caído. Como é que uma pessoa poderia consagrar sua vida aos demônios? Pense numa coisa que machuca a qualquer um de nós.
suas vidas, sua família consagrada a demônios. Alguns eram capazes de até sacrificar seus filhos aos demônios. Hernandes já compartilhou algumas histórias comigo, de ambientes onde ele passou, que era disso para pior. É de deixar qualquer um de nós chocado. Pessoas terem coragem de consagrar suas vidas, suas famílias, seus carros, seus negócios, sua empresa aos demônios, e você é crente? Não sei se Deus quer. Todo vacilão, todo não sei se é, todo talvez, quem sabe. Amados, precisamos sair desse ambiente de é tudo farinha do mesmo saco. Não, você não é farinha do mesmo saco. Você nasceu para ser diferenciado. Noé foi diferente da sua geração. Quando você lê a história de Noé, leia depois com atenção. Você vai ver que todos os seus contemporâneos, de antes e de depois, ninguém queria nada com Deus. Noé queria. Queria e queria muito. E Deus não erra. Deus não erra. Deus nunca erra. Como diz nossa amiga de ministério Joyce Maia, Deus não errou quando Ele nos escolheu. Deus já sabia quem nós éramos. Só que Ele, como um bom oleiro que cuida do vaso, Ele quer tratar nossas vidas. Ele quer ver desprendimento em nós. Deus não quer que você seja uma Maria vai com as outras. Só porque os outros estão fazendo, você também está fazendo. Não, mas você pode ser diferenciado. Você pode ser diferenciado pelo amor e pela intensidade do amor que você tem para Deus. Tudo que você fizer para Deus, faça bem feito. No dia que você for para a igreja, se programe, se agende. Igreja não é boteco. Igreja, a gente faz o nosso melhor. Vou chegar 1 hora antes. Não é um clube social. Às vezes nós vamos sair com os parentes aqui na cidade e um atrasa um pouco mais, um pouco menos. Eu digo para ele, não tem problema, é só um passeio. Mas na igreja não é só um passeio. A igreja é algo do coração. É o que você faz porque você ama a Deus. Vai fazer um concurso, chega 20 minutos depois. Você vê onde é que você vai entrar? Não, e com Deus? Com Deus, né? Pode ser de qualquer jeito. Não, amados. Faça seu melhor para Deus. Vai limpar alguma coisa na igreja. Não limpa para ninguém perceber, não. Limpa porque você ama ao Senhor. Não faça 10%, faça 200%. Aleluia. Vai dar uma oferta. Dê uma oferta extravagante. Aleluia. Quando você for semear no reino de Deus, seja extravagante. Já que é para crer em Deus, vamos crer de verdade. Deus falou com Davi sobre a construção de um grande templo. Davi ficou sabendo que ele mesmo, o rei Davi, não iria construir aquele templo. Quem iria construir o templo seria seu filho Salomão. Mas mesmo Davi, não sendo o autor da bênção, o que ia ganhar fama com a bênção, ele propôs do seu coração trazer dos seus melhores riquezas uma grande e generosa oferta para o templo do Senhor. Certa vez alguém ofereceu para ele uma propriedade de graça, para ele oferecer holocaustos a Deus, para ele sacrificar para Deus. Ele disse, eu não vou fazer isso não. Meu Deus, receber uma coisa que não vale nada? Não, de graça não. Eu não vou oferecer algo para o meu Deus, Hernandes, que não tenha valor para mim. Aquilo que você oferta para Deus, aquilo que você faz para Deus, revela a dimensão do seu coração para Deus. Você não fica feliz quando Deus te abençoa? Você não fica feliz quando Deus cura?
Você não fica feliz quando alguém na sua família se converte? E o que você faz? Esta Maria aqui, sabia que o seu irmão tinha sido ressuscitado? Ela foi extravagante. Ela foi exagerada. Eu digo para você, Deus está procurando por filhos exagerados. Multidão já tem demais. Mas pessoas que se destacam na multidão precisam ser exageradas. Salomão viu como seu pai era. E todo mundo, todo rei, era acostumado a oferecer um sacrifício. De repente, um bom rei oferecia 5 sacrifícios. E um rei próspero, às vezes, ele oferecia 10 sacrifícios. Salomão, quando se tornou rei em Israel, ele propôs no seu coração oferecer 1000 sacrifícios. Você pode oferecer 1, você pode oferecer 5, você pode oferecer 10 e dizer assim, estou na média. Mas você pode ser extravagante. Quem foi que te deu tudo que você tem? Se foi Deus e você semear, Ele é poderoso para multiplicar. Salomão foi extravagante. Sabe o que aconteceu com Salomão? A Bíblia diz que Deus chegou para Salomão e perguntou para ele, o que você quer que eu te dê? Aleluia. Amados, é impossível você sair do comum e Deus ficar de braços cruzados. Isso aí não vai dar em nada. É impossível você sair do meio da multidão para ser extravagante para Deus e Deus nem ligar para você. É impossível. Os casados lembram do tempo que vocês não eram casados. E eu lembro desse tempo. Você lembra do que você fazia para conquistar sua amada? Quantas loucuras você fez para agradar a ela? Quantos presentes que você nem tinha dinheiro, nem podia. Tacou no cartão e fez para agradar a abençoada. Ah, mas para Deus não, pastor. Deus não precisa. Que besteira é essa? Olha, você pode ser extravagante para Deus. Você pode surpreender não para impressionar a igreja. Não para se exibir na igreja. Não, esse espírito aí é um espírito errado. Não é de Deus. Mas para agradar o coração do Pai. Tem muitas pessoas que estão com uma vitrola dê somente uma moedinha na igreja. Deus só vê seu coração. Está estranho isso? Deus vê seu coração. Mas porque Deus vê seu coração, ser extravagante para Deus. E Deus perguntou para Salomão, o que você quer? Escute Deus perguntando para você hoje à noite, o que você deseja? Peça. E diz que Salomão pediu, quem lembra que ele pediu? Sabedoria para cuidar do povo. Salomão, pedindo sabedoria, eu creio que ele já foi muito sábio. Mas a sua Bíblia diz que Deus respondeu para ele, porque você não pediu coisas, eu vou te dar sabedoria, mas eu vou acrescentar grandes riquezas na sua vida. E você lembra que Salomão foi o homem mais rico que já pisou nesta terra de todos os tempos, fora Jesus. Amém, amados? Aleluia. Ele foi extravagante para Deus. Mas deixa eu finalizar com vocês, expressando esse meu coração. Nós precisamos, amados, amar ao Senhor. Mais do que conhecer muitas doutrinas bíblicas, sermos homens e mulheres que amam ao Senhor, que têm sua vida consagrada ao Senhor, que querem e já decidiram agradar ao Senhor. É impossível um líder ser um bom líder se ele, primeiramente, não amar a Deus.
E ele pode amar a Deus saindo da média, da maioria, sendo intenso para o Senhor. Algumas pessoas pensam que intensidade para Deus é apenas orar muito, orar pelas madrugadas. Não, amados, você pode ser intenso para Deus em qualquer coisa que você estiver fazendo. Então, de repente, você é funcionário numa empresa. Você é intenso para Deus, sendo o melhor funcionário na empresa. Você é intenso para Deus na universidade, sendo um aluno nota 10. Mas, pastor, a universidade não tem nada a ver com Deus. O seu testemunho tem tudo a ver com Deus. Quando você é nota 10 na escola, quando você é nota 10 na faculdade, quando você é o melhor funcionário na empresa, Deus está sendo amado muito. E as pessoas vão querer saber o que você tem. Que diferença é essa? E você vai dizer, é porque Jesus está na minha vida. Amando intensamente ao Senhor, sua casa será diferente. Coisas vão começar a acontecer sem nem sequer você pedir a Deus. Só porque você é intenso para o Senhor. Porque você quer agradá-lo verdadeiramente. Coisas que estavam indo por um rumo errado. De repente, alguém na família que estava trilhando um caminho errado. Só porque você é intenso para Deus. Porque você decidiu se entregar a Ele. Como disse o salmista. Porque você decidiu agradá-lo. Porque você decidiu honrar ao Senhor. Ele começa a fazer uma reviravolta nas coisas. Ele começa a mover as águas. Coisa preciosa é, além de você descobrir que é filho de Deus, você descobrir que você tem o favor de Deus. Você tem o agir dele ao seu favor. Você tem não somente a presença do Espírito Santo em você, o que já seria algo maravilhoso, mas você tem o Espírito Santo trabalhando em você e por você. Isso é maravilhoso demais. Pessoas que amam intensamente ao Senhor, elas atraem o sobrenatural de Deus. Elas não ficam espantadas com bons testemunhos, com curas, com milagres, com provisões sobrenaturais, com acréscimos, com salário multiplicado. Elas não ficam espantadas, elas sabem. Ela ama ao Senhor e Deus está cuidando bem dela. Ela é intensa para Deus. E ela não somente está despertando a atenção do Senhor. Deixa eu falar algo muito sério para vocês. Quando a gente desperta o coração de Deus, os anjos do Senhor, eles são rápidos, velozes e urgentes para trazer resposta para a nossa vida. Muitas coisas não estão acontecendo. Não é porque Deus está demorando. É porque a gente está muito alesado. Muito lento. Muito parado. Esperando para ver. Não, amado. A partir de hoje, não espere para ver. Faça acontecer. Não se importe com quem vai criticar. Seja extravagante para Deus. Todo dia é dia de ouvir a voz do Senhor. Fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais você ouve, mais sua fé cresce e se fortalece. Às vezes não estamos vendo resultado nenhum, simplesmente porque não estamos nos achegando mais ao Senhor. É tempo de você se achegar mais a Deus. O Ministério de Música pode vir.